Sou James Cava, sou químico licenciado e bacharel em Química pela Universidade Federal do Paraná. E hoje eu, junto com o Fabiano Soares, toco o Reaja aqui na cidade de Curitiba, que é essa empresa que fornece reagentes colorimétricos, essas ferramentas tão úteis na prática da redução de danos e na análise de substâncias. Apresentação só para guiar aqui alguns pontos durante o processo de fala. Eu vou colocar ela aqui agora. Está carregando aqui. Fiz uma apresentação rápida. A ideia é que talvez eu nem ocupe esses 20 minutos ou 30 de sustentação para falar sobre o que são os canabinoides sintéticos, o que é maconha sintética, mas é muito legal, muito bom ver a iniciativa, a vontade do pessoal, do público em geral, em conversar sobre um tema que a gente vai ver ainda é muito pouco conhecido e que em breve mais pesquisas e mais informações a gente vai ter sobre ele. Então eu vou iniciar aqui dando um start, né, na nossa conversa. Então, maconha sintética, o que sabemos? Esse título ficou bem interessante, né, para a gente justamente pautar o conceito maconha sintética. O Fábio já disse um pouco ali antes, né? Ou é maconha ou é sintético, né? O que é isso? E essas nomenclaturas de K2, K4, K9, o que significam? Então, para a gente entender mais ou menos, né, o que são os canabinoides sintéticos, eles são uma subclasse, na verdade, que pertence à classe das novas substâncias psicoativas. Essas novas substâncias psicoativas é uma classe muito maior de diversas outras moléculas, diversas outras substâncias que ainda não estão sob o controle das convenções sobre drogas das Nações Unidas, né? Desde a Convenção de 1961, que criminalizou e proibiu diversas substâncias e precursores dessas substâncias, a partir daí não houve uma atualização, ou essas atualizações acabam sendo muito específicas de cada país. Para vocês entenderem minimamente, é uma classe de substâncias que pertence a essas novas substâncias psicoativas. Portanto, para início de conversa, não se trata de canabinoides convencionais, dos fitocannabinoides, os clássicos canabinoides secretados e produzidos pela planta. Fitocannabinoides são completamente distintos dessa classe nova de substâncias chamadas canabinoides sintéticos. A nomenclatura científica usual, mais refinada para tratar disso, a gente, na verdade, nem fala canabinoides sintéticos. São agonistas receptores canabinoides sintéticos. Então, é uma classe de substâncias com as mais diversas formulações e estruturas químicas, né? E a gente vai falar um pouco delas mais adiante. Então, para a gente balizar a nossa conversa aqui, só para vocês terem uma ideia do número de novas substâncias psicoativas, né? Desde a Convenção Única de Entorpecentes lá de 1961, que colocou na lista ali aproximadamente 160 substâncias para ser controladas a nível internacional. E durante esses anos, né, desde os primeiros aparecimentos dos canabinoides sintéticos até ou dessas novas substâncias psicoativas que os canabinoides sintéticos estão dentro, a gente consegue ver aqui, ó, então a convenção lá até 2011 a gente tinha 302 substâncias controladas internacionalmente. A gente consegue ver aqui o acúmulo de 1.127 novas substâncias, então, que estão circulando até 2021, esse relatório aqui da UNODC, que trazem esse apanhado de novas substâncias. A gente vê, então, a diversidade, a quantidade gigantesca de novas substâncias que a gente tem de canabinoides sintéticos sendo apresentadas toda vez, né? Essa nova classe, né, de canabinoides sintéticos, eles se encontram dentro dessa classe maior, essa classe guarda-chuva das novas substâncias psicoativas, ou NPS. Esses grupos dessas novas substâncias psicoativas, como eu havia dito um pouco antes, incorporam todas as outras que não foram controladas pelas convenções das Nações Unidas. Então, a gente tem ali o maior grupo de novas substâncias psicoativas, os opioides sintéticos,
Aí entram, por exemplo, o fentanil, derivados do fentanil, oxicodin, entre outras substâncias que são parecidos com os opiáceos, mas são modificados ou criados sinteticamente em laboratórios, produzindo novas substâncias que são similares ou muito similares àquelas substâncias clássicas e que então elas acabam atuando em receptores similares. Então, a gente não tem só canabinoides sintéticos, a gente tem opioides sintéticos. A segunda maior classe dessas substâncias são os próprios canabinoides sintéticos, aí que a gente vai falar mais essa noite. E, por terceiro aqui, a classe de estimulantes, e depois entram alguma classe de alucinógenos. Aqui em estimulantes entram diversas substâncias análogas a derivados anfetamínicos. E aqui, acho que boa parte das substâncias que representam essa classe são as catinonas substituídas. Então, a metilona, butilona, etilona são também estimulantes, são substâncias estimulantes e participam, estão incorporadas dentro dessa nova classe, da classe de novas substâncias psicoativas. Então, a gente vê a importância, né? 1/4 aqui, praticamente, das novas substâncias psicoativas tratam-se apenas dos canabinoides sintéticos. E a gente não sabe muito sobre eles. Então, vamos pautar, explicar mais ou menos de onde eles vieram, né? Como surgiram os canabinoides sintéticos. Eles foram sintetizados pela primeira vez em 64 pelo Mechulam Gaoni. É engraçado a gente falar disso, porque o Mechulam e o Gaoni, né, sintetizaram em 63 o CBD, isolaram, sintetizaram e caracterizaram o CBD, e em 64 repetiram o mesmo feito para o THC. Mas ainda sem saber exatamente se o THC era o responsável pela atividade na ação do receptor CB1, eles tiveram que criar uma substância parecida com o THC para ver de fato se aquele receptor era o receptor responsável pela ação do THC fitocannabinoide. Então eles inventaram uma substância nova, um canabinoide sintético muito similar ao THC, com uma pouca alteração na estrutura ali. Eles denominaram ele de HU211. A gente vai falar um pouquinho mais deles para frente. Então, esses canabinoides, eles mimetizam esses efeitos do THC e do CBD, né? Eles são canabimiméticos. Eles acabam mimetizando o efeito, atuando nos mesmos receptores que o THC e o CBD, só que de uma forma diferente. Os endocannabinoides, os fitocannabinoides e os canabinoides sintéticos, eles têm intensidades diferentes de atuação com os receptores do nosso sistema endocannabinoide. A gente fala dessa intensidade de ação deles com o receptor como um termo toxicológico, que são agonistas ou antagonistas. Agonistas são aqueles que ativam, que aumentam a atividade daquele receptor ou daquela resposta no cérebro, e antagonistas são aqueles que diminuem, que acabam baixando a atividade daquele receptor no organismo. Os canabinoides sintéticos, eles são agonistas totais dos receptores CB1 e CB2. Enquanto os fitocannabinoides, eles são agonistas parciais. Os fitocannabinoides e os endocannabinoides, né, a anandamida e o 2-AG, eles também são agonistas parciais. Isso é muito bom, isso é ótimo que eles sejam agonistas parciais, porque eles agem ali um pouco no receptor e logo se desacoplam. Os canabinoides sintéticos, pelo contrário, eles têm uma ação muito rápida, muito intensa e ficam muito tempo ali, muito fortemente atrelados, acoplados aos receptores. Isso, para a gente, fisiologicamente, é uma resposta nos efeitos muito mais intensas do que dos fitocannabinoides, por exemplo. Então, para vocês terem uma ideia, essa classe de substâncias dos canabinoides sintéticos, até hoje, até 2022, a gente tem atualizado aí 324 canabinoides sintéticos, substâncias similares ou ao THC ou ao CBD, e que trazem essa ação agonista total nos nossos receptores. Isso acaba trazendo alguns riscos, alguns problemas associados. A gente vai discutir, o Miro vai entrar mais nessa seara a seguir, né?
Então, eu vou contar um pouquinho da história desses canabinoides sintéticos e seus inventores. Eu acho que é muito legal, muito interessante, porque muitos desses canabinoides sintéticos, eles levam algumas siglas, né? Eles não têm um nome. Por exemplo, o CBD é o canabidiol, o THC é o tetraidrocannabinol. E aquele THC parecido com aquele canabinoide sintético parecido com o THC, qual que é o nome dele? Pelo fato de serem muitos canabinoides sintéticos desenvolvidos muito rapidamente, um atrás do outro praticamente, eles levaram às siglas dos seus inventores. Então, essa primeira foto desse senhorzinho aqui de camisa meio salmão, ele é o John William Huffman. O Huffman, ele era professor de Química Orgânica da Universidade de Clemson, em Boston, nos Estados Unidos, e ele foi um dos responsáveis por popularizar os canabinoides sintéticos. Ele inventou uma classe de canabinoides sintéticos que levam hoje a sigla das iniciais do nome dele. O JWH 018, por exemplo, é o canabinoide sintético, um dos mais conhecidos, o primeiro a ser, inclusive, encontrado e caracterizado nas ervas e nos formatos de uso que a gente vai entrar mais adiante. E ele sintetizou não só esses dois, mas uma classe infindável aí de novos canabinoides sintéticos, e para justamente entender e estudar o sistema endocannabinoide. Então, para que o pessoal entenda e tenha isso muito claro, os canabinoides sintéticos não foi uma invenção demoníaca para deixar ainda cada vez mais as drogas perigosas. Eles foram ferramentas de estudo do sistema endocannabinoide e que acabaram se popularizando de uma maneira perniciosa e desregulada devido principalmente à proibição da cannabis natural, da cannabis dos fitocannabinoides. As pessoas queriam ficar chapadas, queriam ter um barato, mas não queriam correr o risco de ter uma substância criminalizada para evitar essa restrição. Uma outra classe muito importante também dos canabinoides sintéticos leva o nome de um químico ainda vivo, o Alexandros Macrianis, que é um professor de bioquímica de uma universidade também dos Estados Unidos, e um dos mais proeminentes pesquisadores dos receptores endocannabinoides. Então, esse indivíduo aqui, ele também leva nome, os canabinoides sintéticos, uma classe deles levam as siglas AM dele, né? E aqui, acho que é um pouco mais antigo, talvez o pessoal não entenda essa foto desse senhor bigodudo aqui no terceiro da esquerda para a direita, ele é o Charles Pfizer, ele foi o fundador da Pfizer, lá em meados do início do século XX, e ele acabou, as pesquisas, a Pfizer fez muitas pesquisas com canabinoides sintéticos depois da descoberta do THC e caracterização dele pelo grupo do Mechulam. Desde 1970 até 1980, a Pfizer sintetizou diversos canabinoides sintéticos para estudos e para diversas outras formulações e prototipagens que eles estavam pensando para essas novas substâncias, né? Então, também tem uma classe específica de canabinoides sintéticos chamada CP, né, do Charles Pfizer, que são os canabinoides desenvolvidos pela Pfizer. E por último, não menos importante, pelo contrário, foi o precursor dessa história toda dos canabinoides sintéticos, é o grupo da Universidade Hebraica de Jerusalém, do professor Rafael Mechulam. O Mechulam, o Gaoni e diversos outros pesquisadores da universidade desenvolveram esses análogos muito parecidos com os fitocannabinoides para estudar, né, justamente a ação do sistema endocannabinoide que tinham acabado de começar a entender, né? Para a gente ter uma ideia, o primeiro endocannabinoide descoberto, a anandamida, foi em 1992. Então, a gente está falando aqui de 1970, 1980, o pessoal já fazendo canabinoide sintético, sem, inclusive, conhecer a estrutura dos nossos endocannabinoides. Então, eles foram muito importantes para o entendimento do sistema endocannabinoide e as descobertas que vieram a partir daí. Contei um pouco disso para a gente falar, então, dessas moléculas, dessas estruturas. E aqui é a minha seara, é a minha menina dos olhos, olhar para essas moléculas e explicar para vocês. Os canabinoides sintéticos, eles se dividem em 5 grandes classes, ali, 5 ou 6 grandes classes.
São os canabinoides sintéticos clássicos, foram aqueles desenvolvidos pelo grupo da Universidade Hebraica de Jerusalém, pelo grupo do professor Rafael Mechula. Eles se encontram aqui nos clássicos, né? O HU210 e o HU211, eles são as estruturas baseadas nos fitocannabinoides, com uma estrutura muito similar. A gente quase vê um THC disfarçado ali dentro, né? Incluso ali dentro é um THC com uns penduricalhos a mais, um CBD com alguns penduricalhos a mais. Esses canabinoides eles foram desenvolvidos para entender a atividade no sistema endocannabinoide. Logo na sequência, a Pfizer também começa a fazer pesquisas com uma outra classe de substâncias que também mimetizam nos receptores CB1 e CB2, que são os canabinoides não clássicos, os canabinoides sintéticos não clássicos, né, que são uma estrutura ali, ciclohexilfenóis. Eles são muito parecidos ali com o THC, só que com algumas partes a menos, né? Eles não têm aqui uma parte do terpeno, a parte de baixo ali, já falta um carbono ou outro, mas eles têm uma atividade no receptor. E aqui no meio tem um nome, né, bem baixo aqui dos canabinoides sintéticos, tem um nomezinho em cima chamado aminoalquilindóis. Essa é a maior classe de canabinoides sintéticos conhecidos hoje. Eles se diferenciam por diversas estruturas moleculares, mas eles têm uma estrutura clássica aqui representada no cantinho à esquerda, né, a estrutura genérica dos canabinoides sintéticos, mostrando que eles têm aqui, então, um núcleo, né, de uma estrutura indol, um ligante com um grupo secundário, e eles têm uma cauda. Eles têm, então, 4 partes bem distintas que a gente consegue notar aqui nos aminoalquilindóis, que eles acabam se substituindo e performando de maneira diferente no sistema endocannabinoide. Essas substâncias, essa classe especificamente, elas foram responsáveis pela divulgação e pela publicização dos canabinoides sintéticos em geral. O JWH018 foi o primeiro e mais conhecido canabinoide sintético utilizado no K2, o Spice, diversos outros nomes que levam, porque eles são estruturas quimicamente muito simples. O próprio Huffman disse, né, com 3 reagentes e 2 etapas de reação, você já produz esses canabinoides sintéticos. Então, eles são muito mais facilmente produzidos do que, por exemplo, os canabinoides clássicos ou os não clássicos aqui, que requerem estruturas de síntese muito mais elaboradas do que eles. E também existe uma classe híbrida, né, de canabinoides sintéticos ou uns canabinoides sintéticos miscelâneos. Eles acabam performando aí com uma mistura dos canabinoides clássicos, os não clássicos, e a gente tem aqui também os ecosainoides. Os ecosainoides são uma classe de canabinoides sintéticos que imitam os nossos endocannabinoides. Então, se a gente tem a anandamida, aqui nos ecosainoides, a gente tem a metanandamida. A gente tem ali estruturas que alteram levemente a molécula, mas que já trazem uma outra ação, um outro efeito no receptor. Então, a gente tem aqui mais ou menos que a classe dos canabinoides sintéticos que mimetizam os fitocannabinoides, né? São os aminoalquilindóis, os canabinoides sintéticos clássicos e os não clássicos, e uma classe dos ecosainoides, que são a classe dos canabinoides sintéticos que mimetizam os nossos endocannabinoides, a anandamida e o 2-AG, né? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia da diversidade de moléculas que a gente está falando. Então, cada uma delas, por exemplo, aqui os aminoalquilindóis, eles têm os naftoindóis. Dentro desse naftoindóis tem um monte desses naftoindóis. Quem são eles? Dos benzoalquilindóis. Quem são eles? São uma classe gigantesca, 324, né? Como havia dito ali no início. Então, as formas de apresentação e de uso, eu não quis colocar imagens aqui, tem muita imagem, bastante coisa sobre isso. Eu queria falar mais especificamente das formas de apresentação e uso, porque não necessariamente é uma forma de uso se ela está numa apresentação só. Então, por exemplo, os blotters, eles podem ser tanto usados sublingualmente, quanto também podem ser fumados, né? Então, essa foi, inclusive, uma das formas que mais popularizou o K2, K4, todas as outras nomenclaturas dadas
as apresentações dos canabinoides sintéticos. Então, a forma mais comum é a forma fumada dos canabinoides, né? Eles apresentam o Spice ou K2, Spice K2, ele vinha geralmente num ziplock, né? Numa estrutura ali com uma erva seca, onde os canabinoides estão absorvidos nessas ervas. Então, aquela erva não é necessariamente o canabinoide sintético, a gente não consegue ver, ele é uma molécula, né? A gente só vê ali a estrutura macro daquela matéria vegetal, aonde está contido o canabinoide sintético. Então, essa é uma forma muito comum, a forma que se popularizou de venda desses produtos. O menos importante também, principalmente devido ao avanço dos vapes, existem cartuchos de canabinoides sintéticos, né? Não existe só cartuchos de THC ou de CBD, mas existem também cartuchos de canabinoides sintéticos. E aí que trazem um risco associado muito alto, devido principalmente à concentração altíssima que se encontram esse tipo de extração, né? Então, ali, poucas inaladas já é uma forma muito ativa de receber, muito intensa de receber esses canabinoides. Além disso, essa forma líquida também pode ser utilizada em comestíveis, como já foi relatado, né? Então, brigadeironhas de canabinoides sintéticos. Imagine a gente ter essa possibilidade, né? E o risco associado ao consumo, a dosagem desse tipo de substância ali na forma comestível. Como iniciei falando também, a ideia dos blotters, e acho que aí ficou muito mais conhecido os canabinoides sintéticos, K2, K4 e essas nomenclaturas, foi devido à entrada nas prisões, principalmente na prisão de Presidente Bernardes, em outros presídios pelo país, porque uma folha de A4, por exemplo, cabe em aproximadamente 1.200 micropontos, ou não chega a ser um microponto, né? Um papelzinho, uma estrutura similar a um blotter de LSD, que pode ser tanto tomada quanto fumada, né? No formato, inclusive, misturado com outras ervas ali e sendo usada na forma fumada. E um bem menos conhecido e talvez bem menos expressivo aí seja a forma de pós ou comprimidos. Aí realmente talvez o próprio canabinoide sintético na forma cristalizada, na forma pura, numa apresentação aí que também pode ser utilizada na forma de comestíveis ou utilizada pulverizando esses canabinoides sintéticos, misturando ele em outras formas de apresentação. Então, agora, falando um pouco sobre identificação química e toxicológica, eu não queria nem tanto entrar na identificação toxicológica, porque esse talvez seja o maior problema que a gente tenha hoje em ambulatórios e no serviço de urgência e emergência para esse tipo de caso, a falta de exames toxicológicos, a carência de exames toxicológicos para identificação da intoxicação por canabinoides sintéticos. Então, hoje não se tem uma metodologia validada ou uma sintomatologia associada àquele tipo de uso de canabinoide sintético. É completamente desconhecido. Os profissionais da saúde têm pouca informação sobre, são muito parcos os artigos, trabalhos científicos que falam dos efeitos fisiológicos e toxicodinâmicos, toxicocinéticos dos canabinoides sintéticos. Então, ainda não se tem muita informação, ainda mesmo estudos em ratos, indivíduos, é muito pouco conhecido e muito pouco divulgado. Então, essa identificação toxicológica ela tem uma carência muito grande, o que leva a gente a pensar ou a buscar em estratégias de redução de danos que identifiquem esses canabinoides sintéticos. E aí entra mais um empecilho. Por exemplo, os canabinoides sintéticos que a gente estava vendo ali, que eu falei da classe do Huffman, dos aminoalquilindóis, eles são substâncias que têm uma estrutura indol. Ela é uma estrutura muito similar e presente em outras substâncias análogas à serotonina, análogos, por exemplo, ao LSD, à psilocibina, que são já substâncias identificadas com reagentes colorimétricos clássicos como o reagente de Ehrlich. O reagente de Ehrlich, ele pega essa estrutura indol, ele caracteriza e gera uma reação específica ali, produzindo um púrpura para a identificação dessas substâncias. No entanto,
O anel indol, a parte indólica dos canabinoides sintéticos está impedida. Quimicamente ela está impedida. O reagente não consegue chegar na molécula e reagir e produzir a cor. Então, esses reagentes acabam não tendo contraste de cor, acabam não tendo mudança de cor para a identificação desses canabinoides sintéticos. Exceto, e por muito pouco, né, o reagente de Lieberman. O reagente de Lieberman se mostrou em um trabalho aqui do lado, eu coloquei uma tabela com os nomes usuais de alguns canabinoides sintéticos e os canabinoides sintéticos encontrados em análises desses produtos, né? Então aqui a gente vê o JWH250, ele produzindo uma cor alaranjada para o reagente de Lieberman. Né? Alguns canabinoides acabam tendo uma produção de cores específicas para esse tipo de reagente, mas ainda assim carece a identificação por outros tipos de reagente, porque a gente não pode ter muitas vezes a caracterização por só um reagente, mas por 2, 3 tipos de reagente para a gente ter um duplo, triplo positivo em torno da mesma substância. É isso que eu tinha, assim, só para a gente pincelar, passar aqui em relação aos canabinoides sintéticos. Aqui uma breve referência dos links que eu utilizei para montar essa nossa apresentação, né? Principalmente baseados no artigo da Rita Roque Bravo, que está disponível aí no PubMed, para vocês darem uma lida, que é um review toxicológico e farmacológico dos canabinoides sintéticos hoje conhecidos, tá? Então, é isso que eu tinha. Espero que vocês tenham, né, ficado com mais dúvidas ainda para a gente poder responder adiante, mas é mais ou menos isso que a gente vai falar hoje. Tá bom? Obrigado. Maravilha, James. Obrigado aí, cara. Baita aula, todo mundo ficou interessado. Quero agradecer, temos mais de 160 transmissões, pessoas ao vivo acompanhando a gente, tem vários compartilhamentos. Obrigado aí, galera.